O Elon Musk ele protagonizou uma das cenas mais engraçadas, mas ao mesmo tempo importantes sobre como funciona o sistema monetário do dólar dentro dos Estados Unidos, já que ele tem uma visão privilegiada pelo DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental, para poder ver exatamente como funciona o processo de criação de dinheiro, impressão de dinheiro. Literalmente ele falou que ele encontrou a famosa impressora de dinheiro, na verdade são quase 14 delas, que são, segundo ele, computadores que criam dinheiro do além. É exatamente sobre esse assunto que eu quero falar hoje. Então, ele participou dessa entrevista, foi no podcast do Ted Cruz, que é um senador republicano americano, e ele falou aqui, literalmente, de uma forma até meio debochando, né? Falando que ele encontrou ali 14 computadores que não são tão modernos assim e não são interligados da forma que a gente acha que são, mas que têm a capacidade de criar dinheiro do além, a famosa impressora. E é aqui que eu quero deixar isso bem claro, relacionando com tudo que foi falado nesse podcast, para você não se confundir nos conceitos. E o próprio Elon Musk está vendo que as coisas não são exatamente do jeito que ele acha que eles são, porque o sistema monetário, na verdade, é bem confuso. Então eu quero primeiro focar na entrevista para depois a gente ir para os conceitos em si. Então ele se referiu a esses computadores como computadores mágicos de dinheiro, porque qualquer desses computadores consegue criar dinheiro simplesmente do nada, citando aqui o que ele falou, né? E ele revelou que existem 14 desses computadores e que estão principalmente no Tesouro dos Estados Unidos, mas também nos departamentos de saúde e serviços humanos e também no Departamento de Defesa americano. Então talvez você possa até correlacionar um pouco com os gastos públicos feitos ali no exército americano, né? Na força militar hoje dos Estados Unidos, que representam um dos maiores gastos junto com os juros que são pagos na dívida. Perfeito. Agora eu quero voltar para todos os assuntos que a gente fala, principalmente quando eu falei ali que o Fed não tem capacidade de imprimir dinheiro da forma que nós achamos que ele faz. Agora, essa parte do Elon Musk tem tudo a ver com o capítulo que eu fiz para membros no final de semana, que foi o capítulo mais importante que eu fiz nesse podcast, porque ele mata exatamente esse assunto e o Elon Musk ele praticamente confirmou aquilo. Então, se você não foi para lá ainda, sugiro que você se inscreva, nem que seja por um mês só, para você poder dar uma olhada, porque ali eu passo realmente os detalhes. Mas eu vou tentar criar um resumo aqui que possa separar um pouco as coisas para você entender por que existe tanta confusão em como, de fato, que o dinheiro é criado do além, porque você tem algumas formas diferentes de fazer isso. Então, aqui, o que o Elon Musk está descrevendo nesse caso é uma das coisas mais defendidas pelo MMT, né, que é a teoria monetária moderna, que são aqueles que mais na linha keynesiana, digamos assim, né, que é totalmente contra a via austríaca, da escola austríaca, só que ela é uma forma não de descrever como o sistema deveria ser, mas infelizmente, concorde ou não, né, com o sistema, pessoalmente eu não concordo, existe uma série de falhas, eu vou demonstrá-las ao longo do tempo, mas ele é muito útil para você descrever como a mecânica monetária de fato funciona e não como gostaríamos que ela fosse. E é aí que está o grave problema que você percebe hoje na economia, que cria a perda do poder de compra. Então, vamos lá, vamos separar uma coisa da outra. Dentro dos Estados Unidos, você tem o governo americano que faz gastos públicos. Esses gastos públicos, a gente tem pelo menos a impressão originalmente de que você precisa primeiro fazer a arrecadação de impostos e, se você não arrecadar o suficiente, você precisa fazer a emissão de títulos da dívida pública, ou seja, os bonds, para pegar dinheiro emprestado para poder complementar. Afinal de contas, os governos são totalmente irresponsáveis. Porém, a dinâmica de como realmente funciona é o contrário disso. E isso foi dito principalmente pelo Warren Mosler, que é praticamente o pai da teoria moderna, né, em relação à impressão de dinheiro, onde ele explica claramente que a dinâmica dos gastos públicos é totalmente invertida. Nós tratamos o governo como se ele fosse uma família, como se ele fosse uma empresa, onde você precisa ter primeiro a receita para depois você fazer o gasto. Mas isso, infelizmente, é o contrário.
Você primeiro tem o gasto governamental, porque tecnicamente o governo americano é o emissor da moeda. Então, primeiro você emite a moeda para depois você poder justificá-la para que a população pague os impostos de volta. E isso talvez seja uma das coisas que quebra qualquer tipo de linha de raciocínio, né? Ou que não faça o menor sentido, ou que mostre claramente que um governo, na verdade, está oprimindo a população, porque ele força o uso da moeda para legitimá-la via impostos. Eu não tenho tempo de entrar aqui nos detalhes, mas é sempre o contrário. Então, primeiro o governo gasta, ele não precisa ter esse dinheiro nem dos impostos, pelo contrário, os impostos eles reduzem a quantidade de M2 na economia quando você faz esse pagamento novamente. Lembrando que eu estou falando dos Estados Unidos. Eu não estou entrando aqui no que acontece fora dos Estados Unidos, que é bastante diferente. Mas dentro da legislação dos Estados Unidos é exatamente o que o Elon Musk está descrevendo. Você tem um computador que literalmente consegue fazer a autorização dos pagamentos e eles simplesmente são executados. Você não tem um pré-requisito, tecnicamente, para que você tenha quantidade suficiente de arrecadação. E é claro que muitos vão se retorcer, inclusive eu, né? Falo assim, isso não faz o menor sentido. Você primeiro tem que arrecadar para depois poder gastar. Então, quando você para pensar, essa acaba sendo muito mais uma impressora feita pelo Tesouro americano do que quando você fala do Fed, quando ele faz o Quantitative Easing, o famoso QE, que na verdade nada mais, nada menos é do que uma troca de ativos, né? Eu posso imprimir reservas, bank reserves, só que eu faço uma troca com os bancos. Eu não aumento ou expando o balanço dos bancos. Agora, quando você tem um gasto governamental, ou seja, o famoso déficit, que segundo os defensores do MMT não existe, porque é tudo legitimado, né? Você não pode ter déficit se você é o próprio emissor da moeda, né? Não estou dizendo que eu concordo com o sistema, lembrando, descrever um sistema não significa defendê-lo. Pelo contrário, a gente tenta entender cada vez mais juntos o grave problema que é esse tipo de sistema monetário. Mas a mecânica monetária funciona exatamente dessa forma. Agora, por que você tem a impressão de que é o contrário? De que, na verdade, você precisa ter uma responsabilidade fiscal, porque se você não arrecadar o suficiente, o déficit americano vem aumentando cada vez mais. Porque você criou uma legislação que faz com que você dê essa impressão para a população, que seja assim de fato, que funciona. Você vai criar um teto da dívida, que é exatamente o que, por definição, até já falei em vários outros capítulos aqui nesse podcast, necessita ser renegociado por definição, porque você sempre tem mais juros da dívida para pagar do que dinheiro que de fato existe. Então você acaba entrando ali é uma completa contradição do próprio sistema. E foi super interessante ver, de fato, você tem alguém como Elon Musk, né, que numa reunião, quando ele fez ali com o Trump, para quem se lembra recentemente, a primeira reunião de gabinete, onde ele apareceu ali junto com o Trump e toda a equipe, ele falou assim, nós precisamos agir o mais rápido possível para reduzir os custos com o Doge, porque senão o governo entrará em falência. Só que agora você consegue entender que o emissor de uma moeda não pode entrar em falência na própria moeda que emite. Percebe o problema? Você muda claramente, você cria meio que uma dissonância cognitiva em relação ao funcionamento da macroeconomia. Infelizmente, né? Gostemos disso ou não. Quanto mais eu estudo sobre isso, mais revoltado eu fico em relação a como isso funciona. Só que isso é um passo muito importante para você entender o que significa realmente você começar a cortar custos e o que isso significa em relação à economia mundial. Agora, fora dos Estados Unidos, nada disso se aplica, porque os Estados Unidos não têm jurisdição para poder agir dessa forma. Então você não consegue criar gastos públicos diretamente para fora dos Estados Unidos. E aí você tem os depósitos, que são o sistema eurodólar, são os dólares fora dos Estados Unidos. Quando você tem esse tipo de sistema que nasceu de uma forma completamente espontânea, principalmente nos anos 60, muito antes de acabar o padrão ouro, você teve um sistema que foi expandido via crédito. E é essa talvez que seja a maior impressora do mundo, porque isso que o Elon Musk está falando nessa entrevista representa, apesar de serem números astronômicos, porque os gastos governamentais americanos são astronômicos e vem crescendo cada vez mais, ao mesmo tempo, fora dos Estados Unidos você tem
exatamente o contrário. Você não pode ter esses gastos públicos diretamente fora dos Estados Unidos, mas os bancos emprestam para outros, expandindo o seu balanço com dinheiro que também não existia. Ou seja, os bancos criam da mesma forma o dinheiro do além. Mas a grande diferença entre o gasto governamental é que eles não precisam ser devolvidos com juros quando se trata do governo americano. Já nos bancos, no sistema bancário, é exatamente o que acontece. E isso obriga, você aumenta a expansão monetária nesse exato momento, mas você obriga isso a ser pago de volta, destruindo aquele dinheiro quando o empréstimo for pago. E é aí que entra a teia de aranha de todo o sistema eurodólar. Você tem uma demanda sempre muito maior por dólares do que você tem de oferta que foi criada. E acaba criando toda a teia de aranha que eu discuto aqui em vários capítulos desse podcast, mostrando por que a demanda por dólares ao redor do mundo, por mais que tentamos sair do sistema de dólares, ou um processo de desdolarização, por que isso é cada vez mais difícil, justamente porque ele fica cada vez mais entranhado. Então isso vira completamente de cabeça para baixo o entendimento do sistema monetário quando você vê que conceitos como o próprio déficit, que existem na lei, mas a mecânica monetária não funciona dessa forma. Então mesmo que você não tivesse a quantidade de arrecadação ou você emitisse, você não pode emitir uma quantidade X de bonds, isso não limita a capacidade desses 14 computadores realizarem pagamentos com dinheiro que não existia antes, o que pode deixar as pessoas mais revoltadas ainda. Mas se você quiser entender melhor sobre isso, você pode entrar no meu... na minha seção de membros aqui no YouTube, se tornando um membro. Eu já fiz 2 vídeos extensivos falando sobre essa dinâmica e como que isso complementa mais ainda todo o sistema eurodólar para mostrar a complexidade do que nós temos nesse exato momento. E aí os próximos capítulos vão ser mais interessantes ainda, porque quanto mais ele fuça no sistema, mais você descobre realmente como as coisas vão acontecendo. Mas uma coisa é certa: diante de tantas mudanças e cortes que vão precisar ser realizados, você vai criar uma volatilidade cada vez maior. E obviamente que você precisa saber que tipo de investimento ter. Então, se você gostaria de uma ajuda para ver como que o seu portfólio se comporta com cada vez mais coisas que possam surgir, de mais investigações do Doge, mais tweets do Trump, mais conflitos, você pode, obviamente, usar esse QR Code aqui e falar com a nossa equipe para ter uma revisão gratuita do seu portfólio. Tá bom? Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, obviamente, mas com certeza fica cada vez mais interessante você ver como que a gente vai aparecendo à tona vários dos conceitos que a gente fala aqui quando você tem essa troca governamental, e a gente acaba aproveitando essa oportunidade para entrar cada vez mais nos detalhes, mas principalmente ajudando você a prosperar usando as ineficiências desse sistema.